comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do versículo de número 15. Hoje nós vamos falar sobre um período chamado a Grande Tribulação. E nós vamos usar o texto do Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 24, a partir do versículo de número 15. Essas palavras que nós vamos ler são palavras do próprio Jesus Cristo, explicando para os seus ouvintes acerca da grande tribulação. Mateus 24, versículo 15. Quem já encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, entre parênteses, isso aqui é um acréscimo, tá? Está entre parênteses. Quem lê, que entenda. 16. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente, se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. Vamos orar? Vamos fechar os olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fale conosco nesta manhã. Esta é a hora da Tua palavra ser ministrada. Precisamos, Senhor, ter entendimento daquilo que o Senhor tem para falar conosco. Revela o Teu querer, Senhor, e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Louvado seja Deus. Hoje é o segundo dia que eu estou ministrando sobre esse tema. Nós estamos falando sobre os sinais da volta de Jesus. Nós estamos falando sobre a grande tribulação. E nós estaremos falando semana que vem sobre os últimos acontecimentos. Eu, na semana passada, comentei com vocês que eu tinha um quadro que eu gostaria de ter colocado na tela e eu não tinha encontrado. E hoje eu lembrei, na verdade eu lembrei nos últimos instantes aqui, desse quadro. Não vai dar para vocês lerem, depois se alguém quiser eu posso enviar pelo WhatsApp. Não dá para ler por causa da distância, mas aqui funciona como uma cronologia. O que é uma cronologia? É uma linha do tempo. Apocalipse, por exemplo, que é um dos livros mais difíceis da Bíblia. Por que Apocalipse é tão difícil? Uma das razões é que Apocalipse não está escrito assim. Apocalipse não está escrito em ordem conforme os fatos estarão acontecendo, em ordem chamada ordem cronológica, ordem do tempo. Não está assim. Então você lê um trecho de Apocalipse, dá a
aí entra um outro assunto, depois você lê um outro trecho, e se fosse colocar numa ordem cronológica, esses dois trechos tinham que estar juntos. Então aqui fala de um período, daqui a pouco fala de outro, daqui a pouco ele volta atrás. Por isso é tão difícil. Nós temos uma maior facilidade para entender se as coisas estão assim, de forma organizada. Nós estamos pregando aqui na semana sobre o Evangelho de João, os sinais. João escreveu assim, em ordem cronológica. João capítulo 2, capítulo 1, introdução. Capítulo 2, o primeiro sinal de Jesus. Qual foi o primeiro sinal de Jesus? Transformou a água em água e vinho. E qual foi o último milagre que João contou que Jesus realizou? João 11. A ressurreição de Lázaro. Na mesma semana Jesus morre e ressuscita. Então percebe que João colocou assim. Está lá, primeiro foi esse, depois foi esse, depois foi esse. Depois vai falar sobre Jesus multiplicando os pães e peixes. Foi a pregação de quinta. O que ele fez depois que ele multiplicou os pães e os peixes? Queriam fazê-lo rei, ele falou, não, rei não. Foi para o monte orar. Depois do monte, o que ele fez? Caminhou sobre as águas. Está em ordem. Aqui não. Por isso que quando a gente coloca um quadro como esse, fica mais fácil de nós compreendermos. O que tem esse quadro aqui? A primeira vinda de Jesus. O que nós chamamos de primeira vinda? Chamamos de primeira vinda a vinda de Jesus à terra. Jesus já veio. Quem entendeu? Diga amém. João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou conosco, viveu entre nós. Então a primeira vinda de Jesus é Jesus aqui na terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele vive aqui. Quantos anos Jesus viveu? 33 anos. Depois de 33 anos ele morre. Ele morre e ressuscita. A ordem é essa. Primeiro ele vem, morre, ressuscita ao terceiro dia, e depois dessa ressurreição, diz a Bíblia que ele aparece para alguns discípulos, para algumas pessoas, num prazo de 40 dias. Então depois da sua morte e ressurreição, ele apareceu para alguns. Apareceu para Pedro, apareceu para Tomé, apareceu para as mulheres, apareceu para alguns daqueles que seguiam a ele, apareceu para aqueles discípulos do caminho de Emaús, está lá em Lucas. Ele aparece. Depois de 40 dias, ele ascende ao céu. Aquilo que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E antes de ir, ele falou assim: vocês ficam aqui em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de todo poder do Espírito Santo. E o que aconteceu depois de 40 dias? A descida do Pentecostes, no dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E daqui, nós estamos em qual momento? Nós, da descida. O Espírito Santo desceu lá em Atos capítulo 2 e está aqui até hoje. Então nós estamos vivendo, não sei se vocês conseguem chegar aí, quem está mais aí atrás, o Marcos lá atrás, essa parte verde aqui está escrito era atual. O que é era atual? A nossa era agora. Nós somos a era atual. A nossa era começou com a descida do Espírito Santo e nós estamos até hoje vivendo esse momento. O Espírito Santo, ele continua agindo em nosso meio. Posso ver, amém, queridos? Curando, ressuscitando, batizando pessoas, falando em línguas, profecias, visões. O Senhor continua levantando pregadores para pregar a palavra dele, aqui na Brasilândia, lá na África, onde eu fui ano passado. Ele continua agindo em nosso meio. É o Espírito Santo. É a nossa era. E o que vai acontecer, pastor, na nossa era, acerca da vinda de Jesus? Foi o que eu preguei semana passada. Dentro desse pedacinho verde aqui, vai acontecer os sinais da volta de Jesus. Foi o que eu preguei semana passada, está aqui, Mateus 24, eu preguei esse mesmo capítulo. Eu preguei do versículo 1 até o versículo 14. Foi a minha pregação da semana passada.
Quais são os sinais? Jesus falou assim, preste atenção em 3 coisas. Vamos ver se vocês lembram. Preste atenção na sociedade, preste atenção na natureza e preste atenção na igreja. Sociedade, natureza e igreja. Repita comigo. Sociedade, natureza e igreja. Preste atenção na sociedade. Guerras, rumores de guerra. Guerra, rumores de guerra. Está lá, Israel agora, na Palestina, está agora acontecendo, Ucrânia e Rússia, essa guerra que não acaba nunca. Em lugares na África existem guerras civis, existem guerras por todas as partes da terra. Olha a sociedade, o amor de muitos esfriará. Nós estamos vendo filho matando pai, pai matando filho. Nós estamos vendo pai estuprando o próprio filho. Isso não cabe na nossa cabeça. Mas são sinais da volta de Jesus. Posso ouvir amém, queridos? Nós estamos vendo o amor de muitos esfriando. Pessoa matando a outra por causa do celular. Pessoa atropelando a outra e fugindo, indo embora. São sinais da sociedade. Esses conflitos sociais. Daí Jesus falou, olhe para a natureza. Natureza nós estamos vendo. O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul é um sinal. O aquecimento do sol, o aumento do nível do mar. Eu expliquei isso semana passada. Isso são sinais da volta de Jesus. Jesus falou, antes de ouvir, preste atenção. Essas coisas vão acontecer com muito mais frequência. Esses sinais da natureza. Daí Jesus falou, e preste atenção na igreja. A igreja vai esfriar. Apostasia, falsos profetas, falsos pregadores, falsos ensinos, falsos milagres. Pastor, mas faz milagre, e daí que faz milagre? Pastor, adivinhou o futuro, e daí que adivinhou o futuro? O diabo pode fazer isso, o diabo pode curar? Pode. Se ele põe a doença, ele pode tirar a doença. Nós precisamos prestar atenção. Então Jesus falou, esses sinais vão acontecer com muito mais frequência antes da minha vinda. Os falsos profetas, os falsos ensinos, está falando em línguas estranhas. E daí, se o diabo quiser, ele fala em língua estranha. Se ele quiser, ele profetiza. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Acho que piorou, Agatha, por favor. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção, sobretudo, em tudo que está acontecendo, mas sobretudo na sociedade. Prestar atenção na natureza e prestar atenção na igreja. O que nós não vamos ver? Nós não vamos ver o aparecimento do anticristo. Nós veremos todos esses sinais que eu acabei de explicar para vocês. Nós veremos agora, olha para cá, um aumento desses sinais. Pastor, mas já está pipocando, já está acontecendo em vários momentos, vários sinais desses que o pastor citou, que a Bíblia cita, está acontecendo, vai acontecer mais ainda. Quem entendeu, diga amém. Mais sinais, mais catástrofes naturais. Se a gente já tem visto geleira descongelando, desprendendo, se a gente já tem visto em lugares as águas invadindo, se nós já temos visto em lugares com seca, se nós já temos visto em lugares calor de 50 graus, isso vai aumentar e vai aumentar muito mais. Isso não se chama tribulação, isso se chama sinais da volta de Jesus. E o que acontece depois desses sinais? Acontece o que nós chamamos de arrebatamento. Não é a segunda vinda, eu estou falando de arrebatamento. Quando acaba essa linha verde, aqui, nesse intervalo, acontece o que nós chamamos de arrebatamento. O que é arrebatamento? A palavra grega é a palavra harpazo, que é você retirar com violência. O que é arrebatamento? Aquilo que Pedro chamou, que ele virá como um ladrão, ninguém vai ver. É aquilo que a Bíblia fala, que será num abrir e fechar de olhos. Arrebatamento, queridos, não existe sinal. Os sinais são esses, na verdade. Jesus vem nas nuvens e ele arrebata a sua igreja. Todos da igreja, todos que fazem parte de uma igreja, não. Igreja aqui não é uma comunidade, não é uma placa, não é um prédio. Igreja aqui
aqui é corpo místico de Cristo. Tem gente que está na igreja e não tem nada de crente. Posso ouvir um amém, queridos? Tem pastor que está em cima de um púlpito e não tem nada de pastor. Está lá. Jesus vem buscar a igreja, o seu povo. Daí aquela passagem, né? Que dois numa cama, um é levado, o outro fica. Está lá um casal, de repente a mulher vai, ou o marido vai, e o outro fica aqui. O papai, a mamãe sobe, o filho fica. Ou o contrário, o filho vai, os pais ficam. Arrebatamento é isso. Vai arrancar. Daí aquela passagem, né? Aquele livro Deixados para Trás, aquela passagem. Está lá dirigindo, de repente o carro vai ficar desgovernado. O piloto de avião vai estar pilotando, se ele for arrebatado e o copiloto for crente, os dois arrebatados, o avião vai ficar desgovernado. Arrebatamento é isso. Vai sobrar casa, vai sobrar roupa, vai sobrar emprego, vai sobrar celular, vai sobrar um monte de coisa. Porque nós, igreja de Jesus, não estaremos mais aqui. Quem está aguardando o arrebatamento, diga amém. Quando Jesus arrebata a igreja, começa daqui, esse ciclo. O que está escrito ali naquele ciclo? Última semana de Daniel. O livro de Daniel, que na minha opinião é um livro tão difícil quanto Apocalipse. Daniel é chamado de Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel capítulo de número 9 vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. Nós estamos vivendo a 69ª semana. Falta essa semana aqui no livro de Daniel. Essa semana, quantos dias tem uma semana, queridos? Quantos dias tem uma semana? 7. Essa última semana é uma semana também de 7. Não dias, 7 anos. O período da tribulação, que é o que eu vou falar hoje, é um período de 7 anos. Onde está aquele ciclo? Esse laranja aqui e esse vermelho. Laranja e vermelho. 7 anos dividido por 2, 3 anos e meio, 3 anos e meio. O período da tribulação, grande tribulação, é um período de 7 anos dividido no meio. 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio a grande tribulação. Jesus vai dizer que não é simplesmente uma tribulação, porque nós, eu e você, nós passamos por tribulações. Quem aqui passa por tribulação? Diga amém. Eu estou passando a maior tribulação da minha vida. Eu tenho 42 anos, eu sei que não parece, né? Mas tenho. A maior tribulação da minha vida é agora. Nunca passei por tanta tribulação. Mas não se compara com esse período aqui. Os israelitas foram perseguidos pelos nazistas. Não se compara com esse período aqui. Sodoma, Gomorra foram destruídas. Não se compara com isso aqui. Nínive foi destruída. Não se compara com isso. Esse período é um período que nunca houve sofrimento semelhante a esse, e nem haverá depois.